dia, mulher cristã em missão, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer, com muita alegria que nós fazemos mais um estudo da visão missionária. Sou muito agradecida ao Senhor pela vida das irmãs que têm se colocado à disposição para fazer este estudo, para realizar o estudo da visão missionária. Este ano foi um ano difícil, um ano de muita dificuldade, um ano de confinamento, de isolamento, um ano de perdas, mas foi um ano também de muito ganho, de muito aprendizado. Principalmente para mim, como mulher cristã em missão, e acredito que para as irmãs também. Esse ano nós interagimos mais como MCM, realizamos mais estudos, toda semana tivemos um estudo maravilhoso, apresentado por todas as irmãs, por diversas irmãs, todas puderam participar, todas que quiseram e aceitaram o convite, puderam participar nos estudos da visão missionária, cantando, louvando, orando, apresentando o estudo, mas todas tiveram sua participação. E eu sou muito agradecida por contribuírem com essa obra, por contribuírem com os estudos da visão missionária. E espero que no ano de 2020 nós possamos seguirmos caminhando junto na mesma união, na mesma comunhão que seguimos este ano, fazendo os nossos estudos, que não venhamos a parar e que sim prosseguimos. Foi um ano de muito aprendizado, como eu já disse, onde todas nós estamos aprendendo a lidar com a tecnologia, estamos aprendendo a fazer os estudos, então nós estamos todas aqui, irmãos, no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Ninguém sabe mais do que a outra, então estamos aprendendo, crescendo juntas. E hoje eu quero agradecer a todas que já participaram, já deram a sua contribuição para o estudo, as que estão se preparando para fazer o estudo, para fazer os estudos, as que eu já convidei, e agradecer a Cida, que aceitou esse convite e vai trazer o estudo no dia de hoje para nós, da página 50 da visão missionária, né? As páginas são divididas por classificações, e a classificação desta página é o comportamento, então é uma página onde aborda assuntos sobre o comportamento, e a Cida estará trazendo um estudo com o tema Escolhida para Vencer. Que Deus esteja abençoando e que esse estudo ele venha de encontro ao nosso coração, que nós possamos, irmãs, ser abençoada pelas palavras que o Senhor colocou diante da Cida, né? Nós somos meras portadoras da palavra do Senhor, né? Nós estamos aqui, como o Roberto sempre diz, quando ele vai trazer as mensagens dele, para dar um recado do Senhor para vocês. E é isso que nós fazemos, o Senhor nos usa para trazer esta mensagem. Então, obrigada a todas que já apresentaram e as que irão apresentar os seus estudos. Que vocês permaneçam firmes no Senhor e que Deus as abençoe. Vamos estar orando neste momento, pedindo para o Senhor nos abençoar, pedindo a bênção do Senhor, a proteção e agradecendo por tudo que Ele já fez em nossas vidas. Soberano Deus, muito obrigada, Senhor amado, pelo seu amor, Pai. Amado Deus, nós somos gratas a Ti, Senhor amado, por este ano de 2020, que foi um ano de ensinamentos, Pai amado, um ano onde nós podemos tirar ensinamentos para nossas vidas, Senhor amado, onde nós aprendemos uma com as outras, Senhor amado, e eu creio, Senhor, que nós crescemos na sabedoria da Tua palavra, em conhecimento da Tua palavra. Foi um ano difícil, um ano de luta, um ano de muita dor, de muitas perdas, muitos perderam pessoas queridas, empregos e tantas outras coisas, Pai. Mas foi um ano também, Senhor amado, de colhermos frutos, um ano de aprendizado, um ano onde nós nos retiramos, nos afastamos das coisas mundanas do mundo para aprender mais de Ti, para passar mais tempo contigo e com os nossos familiares. Por isso somos gratas, Pai amado. Somos gratas, Senhor amado, porque nós fomos escolhidas para vencer. Não vencer como o mundo
planeja, não vencer da forma que o mundo vê as vitórias, Pai, mas vencer em Ti. Somos vencedoras pelo Teu amor, somos vencedoras em Ti, Senhor amado, e por isso somos gratas, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor permaneça nos abençoando, se assim for da Sua vontade, que o Senhor permaneça nos dando sabedoria, nos instruindo, Senhor, para trazer as Suas mensagens, para estar falando do Teu amor, Senhor amado, ao mundo, Senhor. Peço também, Senhor amado, que o Senhor abençoe cada irmã, Senhor, que trouxe os estudos, cada irmã que trará um estudo ainda, Senhor amado, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando cada coração, Pai amado, e que nós, como mulher cristã em missão, possamos sempre estar dispostas, Senhor amado, a fazer a Tua obra e usar o exemplo de Isaías 6, que diz: Eis-me aqui, usa-me, Senhor amado, que nós possamos ser usada por Ti, Pai amado. Peço, Senhor amado, também que o Senhor nos use, que nós possamos, Pai amado, refletir, ser um espelho que reflete a imagem do Senhor, que as pessoas, ao olhar para nós, como mulher cristã em missões, Pai amado, veja, Senhor, a Tua imagem refletida, Senhor amado. Nos abençoe, Pai, nos guie, nos proteja, Senhor amado, abençoe as nossas famílias, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, Senhor amado. E, Senhor, se for de Sua vontade, nos dê um ano de 2021 maravilhoso, Pai. Nos guie, Senhor, e que nós possamos continuar firmes, Senhor, com nossos estudos, Senhor amado, aprendendo uma com as outras, Pai amado, e nos permitindo, Pai, nos deixando, Senhor, ser usada por Ti, Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, Pai. Peço, Senhor, a Sua bênção sobre a vida da irmã Aparecida, Pai amado, da irmã Cida, que trará o estudo no dia de hoje, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela, Senhor amado, abençoando o seu lar, Pai amado. E que sempre, Senhor, que ela for chamada, Pai, para fazer a Tua obra, Senhor, que ela diga: Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada por este ano, Senhor amado. Foi um ano difícil, que foi um ano de perdas, mas foi um ano de aprendizagem, Pai amado. Foi um ano onde nós, como servas do Senhor, demonstramos, Senhor amado, amamos uns aos outros, assim como o Senhor nos ensinou, Pai amado. Por isso eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Graça e paz, irmãs, motivo de grande alegria podermos estar na presença de Deus, falando da Tua palavra, meditando na Tua palavra, aprendendo da Tua palavra. O Senhor tem sido poderoso nas nossas vidas, tem nos guardado, tem nos livrado. Não está fácil, né, irmãos? Nós estamos em meio a uma pandemia, diante ainda de tantas coisas acontecendo ao nosso derredor, mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido poderoso nas nossas vidas, Senhor. Vamos estar orando para começarmos o nosso estudo e que Ele possa estar nos dirigindo, que eu não venha falar nada de mim, mas sim de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a cada lar aqui apresentado, abençoe a cada vida que está ouvindo este estudo, abençoe a minha vida, abençoe as tuas irmãs, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigada pela minha vida, Senhor. Obrigada por cada vida, por cada lar, Senhor, que está ouvindo esta palestra, que estará ouvindo esta palavra, Senhor, onde o Senhor tem nos colocado, o Senhor tem nos ensinado, Senhor, tudo que é o de melhor, Senhor. Ó Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos livre, Senhor, de todo mal. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E o tema hoje da nossa revista está na página 50 e está na página 51. Escolhidas para vencer. Existe um grande desafio para as mulheres ao longo dos séculos, e ainda mais intenso no presente século, que tenta impulsioná-las ao empoderamento de sua classe, declarando a vitória sobre a classe masculina, o destaque econômico, a independência, o sucesso sobre todos os aspectos. Nós vemos aí, né, irmã,
Irmãs, o quanto é difícil, né? Diante da classe masculina, nós estarmos aí lutando também para termos os nossos espaços, né? A palavra empoderamento quer dizer ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre o processo das classes desfavorecidas, ser capaz de tomar decisões, ter domínio sobre sua própria vida. E o tema é bem interessante, né? Porque hoje nós vemos que antes, bem no começo da década, no começo das nossas vidas, nós vemos aí que as mulheres elas não tinham, né, o espaço profissional. As mulheres elas tinham que ficar em casa, lavando, passando, cozinhando, dando de educação para os filhos, né? Enquanto os maridos saíam e iam trabalhar. Hoje nós vemos que diante de tanta dificuldade, há necessidade das mulheres saírem para trabalhar, saírem para ajudar no sustento do nosso lar. Mas muitas das vezes nós não somos reconhecidas, né? Então, quando a gente fala aqui em vitória sobre a classe feminina, é porque diante do exposto, diante do mundo que nós vivemos hoje, né? A classe masculina, ela está sempre à frente. Então nós vemos também que a ideia é de uma corrida enlouquecida para provar ao mundo que como mulher ela pode todas as coisas. E o mais cruel é que essa perspectiva tem sido estendida para o campo espiritual e tem apontado a mulher de Deus como aquela capaz de romper em vitória pessoal o tempo todo. O insucesso e a dependência não são vistos com bons olhos, se presentes na rotina da mulher. Força e domínio, poder são cobrados da mulher pela sociedade, pela igreja e muitas vezes por elas mesmas. Existem padrões impostos para o ideal feminino, que atingem seu comportamento, sua relação com o próximo e todas as demais áreas da vida da mulher. Inconscientemente, a mulher mede-se por esses padrões e até considera a possibilidade de ser tal qual, para possivelmente ser considerada bem-sucedida. Vemos aqui, no entanto, os padrões de Deus para uma mulher ser verdadeiramente vitoriosa. Almeja outros referenciais que o mundo muitas vezes desconsidera e até desvaloriza. Pela leitura de 1 Coríntios 15:57, entendemos que não há vitória verdadeira e duradoura no alcance da medida ideal, no sucesso profissional ou na constituição da família perfeita e bem organizada. Por exemplo, somente é possível ser vencedora e superar as expectativas da vitória em Cristo Jesus. O que nós podemos entender? Em 1 Coríntios 15:57, nos diz 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 58 ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho
não é em vão. Como é difícil, né, irmãos? Nós vemos aí que hoje, o padrão hoje da sociedade é que a mulher seja uma profissional, que ela possa estar aí declarando a sua vitória, destacando o seu poder econômico, a sua dependência, que ela possa estar trabalhando, que ela possa ter o seu carro, que ela possa ter a sua profissão. Mas nós vemos hoje que nos padrões do Senhor, nós vemos a submissão da mulher, né? A submissão em quem? A submissão em Deus. Porque quando nós falamos, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, eu nada consigo fazer. Eu não sou autossuficiente. Quantas vezes nós confiamos nessa vitória? As nossas próprias razões. Damos respostas a problemas que achamos que somos autossuficientes para solucionar. Nós não solucionamos nada, não. Quem nos dá estratégia é o Senhor Jesus. É Ele que nos vai dar estratégia para resolvermos todos os nossos problemas. Quando nós vemos aqui, entendemos que não há vitória verdadeira e duradoura, porque se o Senhor não estiver à nossa frente, de nada é válido. No sucesso profissional ou na constituição da família, perfeita e bem organizada, somente vamos conseguir vitória se estivermos em Cristo Jesus. Nós não somos autossuficientes para fazermos alguma coisa. Nós não temos conhecimento suficiente se o Senhor não nos der estratégia. Nós dependemos totalmente do Senhor. Amém? O livro histórico de Esther apresenta duas mulheres que entenderam que eram vitoriosas, valorosas para seu contexto histórico, mas que buscaram garantir sua vitória em certezas diferentes. O livro de Esther, embora o nome de Deus não seja mencionado em nenhum versículo, a mão protetora e providencial de Deus sobre o seu povo é evidente em todo o livro de Esther. O plano de Amã coloca os judeus em grande perigo, mas sofre um grande revés por causa da coragem da bela Esther e do conselho do seu sábio primo Mordecai, resultando em grande libertação. A festa de Purim se torna um memorial anual da fidelidade de Deus em favor do seu povo. O nome hebraico Esther é Hadassah, que quer dizer murta, mas o nome persa Esther deriva de outra palavra persa, stara, estrela. O nome grego do livro é Esther e o latino Hester. O autor do livro de Esther, embora o nome do autor do livro não seja indicado, o claro conhecimento da etiqueta e dos costumes persas do palácio de Susã e de detalhes do reinado de Assuero indicam que o autor tenha vivido na Pérsia durante aquele período. O declarado nacionalismo judeu e o conhecimento dos costumes judaicos sugerem ainda que o autor tenha sido judeu. Caso esse judeu persa não tenha sido testemunho ocular, ele provavelmente conhecia pessoas que o fossem. O livro deve ter sido escrito logo após a morte do rei Assuero, 464 a.C. Fala do seu reino no tempo passado.
Alguns escritores sugerem que o próprio Mordecai tenha escrito o livro. Isto aparece pouco provável, pois, apesar de Mordecai manter registros, deixa implícito que sua carreira havia terminado. Todavia, o autor com certeza fez uso dos registros de Mordecai, e pode ter sido o sucesso ao livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Também Esdras e Neemias são considerados como possíveis autores, mas o vocabulário e o estilo encontrado em seus livros é bastante diferente de Ester. A maior possibilidade é que o livro tenha sido composto por um contemporâneo mais novo de Mordecai. Tempo de Ester. Assuero é o nome hebraico e Xerxes o nome grego de Quis-Raiasha, rei da Pérsia, durante 486 a 464 a.C. De acordo, a festa de Xerxes aconteceu no terceiro ano de seu reinado, ou 483 a.C. O historiador Heródoto se refere a este banquete como a ocasião em que Xerxes planejou uma campanha militar contra a Grécia, mas em 479 a.C., ele foi derrotado pelos gregos em Salamina e, segundo Heródoto, procurou consolo em seu harém. Isto corresponde ao tempo em que ele promoveu um concurso e coroou Ester como rainha da Pérsia. Visto que o resto dos eventos do livro aconteceram em 473 a.C., extensão cronológica é de 10 anos, 483 a 473 a.C. O tempo provável da autoria está entre 464, fim do reinado de Xerxes, e cerca de 435. O palácio de Susã foi destruído por fogo naquele período, e tal evento provavelmente teria sido mencionado. As características históricas e linguísticas de Ester não apoiam uma datação posterior a 400 a.C., visto que não existe nenhum traço de influência grega. Xerxes era um homem violento, extremos emocionais, cujas ações eram frequentemente estranhas e contraditórias. Esta realidade é realçada pela sua capacidade de assinar um decreto de aniquilação dos judeus e 2 meses depois assinar um segundo decreto permitindo que eles derrotassem seus inimigos. O livro de Ester foi endereçado aos diversos judeus que não haviam retornado à sua terra natal. Nem todas as pessoas piedosas retornaram, algumas por razões íntimas, mas a maioria foi desobediente ao permanecer na Pérsia. Apesar disso, Deus continuou a olhar por seu povo nesse exílio voluntário. O Cristo de Ester. Assim como Cristo, Ester se coloca diante da morte no lugar do seu povo, mas recebe a aprovação do rei. Ela também retrata o papel de Cristo como advogado em nosso favor. Este livro descreve outra tentativa satânica de destruir o povo judeu e, por consequência, a linhagem messiânica. Deus continua a preservar o seu povo a despeito da oposição e do perigo, e nada pode impedir a chegada do Messias. As chaves para Ester. Palavra-chave: providência. O livro de Ester
foi escrito para mostrar como o povo judeu foi protegido e preservado pela graciosa mão de Deus da ameaça de aniquilação. Apesar de Deus ter de disciplinar o povo da aliança, ele nunca o abandonou. O Deus de Israel é o soberano regente na história, e seu providencial cuidado pode ser visto por todo o livro. Ele levanta uma moça judia do meio do nada para se tornar a rainha do mais poderoso império do mundo. Ele assegura que o ato de lealdade de Mordecai seja escrito nos registros do palácio. Ele guia a entrada de Esther na corte do rei. Ele supervisiona os arranjos para as 2 festas de Esther. Ele está envolvido com a insônia de Assuero e cura para ela. Ele vê que a força de Ramã era usada de uma maneira totalmente inesperada. Ele dá a Esther grande graça aos olhos do rei. Ele faz com que seja proclamado um novo decreto, dando vitória final aos judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como está é que foste elevada a rainha. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. De acordo com o livro de Esther, a salvação dos judeus foi alcançada através do 2º decreto do rei Assuero, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. Registra este importante evento juntamente com o resultado de que muitos dos povos da terra se fizeram judeus. Amém? Glória a Deus, Senhor. Análise de Esther. A história de Esther se encaixa entre o primeiro retorno sob a liderança de Zorobabel e o segundo retorno sob a aliança de Esdras. Ela é o único registro bíblico dos judeus que optaram por permanecer na Pérsia, ao invés de retornar à Palestina. A mão protetora e orientadora de Deus em favor de seu povo é evidente em todo o livro, muito embora seu nome não seja mencionado. A clara mensagem que emerge é que Deus usa homens e mulheres comuns para superar situações impossíveis, a fim de cumprir o seu glorioso propósito. Descrevem a ameaça dos judeus e descrevem o triunfo dos judeus. A ameaça dos judeus. A história tem início no Palácio do Inverno de Assuero em Susã. O rei dá um enorme banquete e mostra a glória real ao povo de Susã. Com muito orgulho, ele tenta fazer com que a beleza da rainha Vasti seja parte do programa. Quando ela se recusa a aparecer,
o rei é aconselhado a depô-la de sua posição e a buscar outra rainha, pois se temia que as outras mulheres se tornassem insolentes, se Vasti não fosse punida. Esther agrada aos olhos de Assuero e vence o concurso de beleza. Seguindo as instruções de seu primo Mordecai, ela não revela que é judia. Com sua ajuda, Mordecai consegue alertar o rei sobre um plano assassino e este feito é registrado nos anais do palácio. Enquanto isso, Hamã se torna capitão dos príncipes, mas Mordecai se recusa a se curvar diante dele. Quando descobre que Mordecai é judeu, Hamã planeja durante 1 ano uma forma de eliminar os judeus, em função do crescimento do seu ódio. Ele lança sortes Purim, esse período para ver qual o melhor dia para massacrá-los. Através de suborno e mentiras, ele convence Assuero a emitir um edito de que todos os judeus do império seriam massacrados num único dia, num prazo de 11 meses a contar daquela data. Hamã concebe seu plano por inveja e vingança e a executa com habilidade maligna. O decreto cria um estado de confusão e Mordecai, mas fica logo furioso ao ver Mordecai. Ele aceita a sugestão de sua mulher de construir uma enorme forca para Mordecai. Ele não é capaz de esperar os 11 meses para matar Mordecai. Naquela noite, Assuero decide cuidar de sua insônia, lendo os anais do palácio. Ao ler os feitos de Mordecai, o rei deseja que ele seja honrado. Hamã, achando que o rei honraria ele, sugere ao rei como a honraria deveria ser prestada. Mas descobre então que o prêmio seria para o Mordecai. Humilhado, ele fica furioso por ser forçado a prestar honra ao homem que lhe causava aversão. No segundo banquete de Esther, o rei Assuero oferece a ele, pela terceira vez, a metade de seu reinado. Ela faz então o apelo por seu povo e acusa Hamã de traição. Furioso, o rei manda enforcar Hamã na mesma forca que ele havia construído para Mordecai. A forca, que tinha 25 metros de altura, havia sido desenhada para que o enforcamento de Mordecai se tornasse uma atração para a cidade inteira. Mas, ironicamente, é Hamã quem recebeu atenções de todos postumamente. Uma lei persa, selada com o anel do rei, não podia ser revogada, mas, a pedido de Esther, o rei envia um outro decreto a todas as províncias, dizendo que os judeus poderiam se juntar e se defender no dia em que fossem atacados por seus inimigos. Este decreto mudava o efeito do primeiro decreto e assim produziu grande alegria. Mordecai é levado sobre a casa de Hamã. Quando chega o dia fatídico do cumprimento dos 2 decretos, os judeus derrotam seus inimigos em todas as cidades espalhadas pela Pérsia, mas não tomam os despojos. O dia seguinte se transforma num dia de celebração, um feriado judaico chamado Festa de Purim.
A palavra é derivada de um termo assírio, puru, que significa sorte, referindo-se às sortes lançadas por Ramã para determinar o melhor dia para a aniquilação dos judeus. A narrativa se encerra com o avanço de Mordecai para a posição de segundo depois do rei Assuero. Em resumo, irmãs, para vocês poderem entender um pouco sobre o livro de Esther, então aconteceu da seguinte forma: a rainha, esposa de Assuero, era a rainha Vasti. Aí o rei Assuero fez uma grande festa, onde o ingrediente principal era a bebida alcoólica. E depois de estarem todos altamente embriagados, o rei convocou Vasti para exibi-la diante dos príncipes. Fácil deduzir o que poderia acontecer quando uma mulher formosa, como certamente era a rainha, entrasse na presença de homens controlados pelo álcool. Ela, como qualquer mulher de nosso tempo, precisava lutar pela preservação de sua honra e de sua posição real. A princípio, a negação ao rei parecia o caminho da vitória, e provavelmente ela não acreditou que seria punida por isso, já que suas razões eram justificáveis. Vasti preservaria o seu corpo, sua honra e o reinado de Assuero, que não seria conhecido como um bêbado inconsequente. Quantas vezes nós confiamos a nossa vitória às nossas próprias razões? Damos respostas a problemas que achamos que somos autossuficientes para solucionar. Damos muito créditos que somos e ao que temos e ao que podemos fazer. Confiamos em nós mesmas. Lá em Jeremias 17, do 5 ao 8, Deus nos alerta a essa confiança que não está depositada nele. Será uma vitória aparente, mas que não trará resultados duradouros. Todo e qualquer resultado não lhe trará segurança. Não lhe fará experimentar os benefícios de realmente ser vencedora. Vasti alcançou seu objetivo. Não precisou se apresentar diante dos príncipes bêbados, mas foi uma vitória sem alegria, sem a certeza de que realmente foi uma vitória, pois perdeu seu reinado. O que acontece? Aí ele foi pedir orientação para as pessoas que, normalmente, quando alguém cometia algum erro, ele perguntou o que ele faria diante da desobediência de Vasti. Então que o Senhor destitua ela de rainha e nomeie uma outra. Então o que ele fez? Esther tinha tudo para vencer. Era melhor, mais bonita que Vasti. Tinha produtos de beleza à sua disposição, tinha melhor comida e servas disponíveis. Era benquista pelas pessoas à sua volta, tinha sucesso nos relacionamentos e era mais amada entre todas as mulheres, o que lhe fazia ser considerada bem-sucedida no aspecto sentimental. Quando uma grande ameaça se aproximou dela e de seu povo, por alguns instantes, Esther enxergou a possibilidade da vitória. Do mesmo jeito que Vasti, ela tinha méritos suficientes. Para não sofrer a pena com os demais israelitas, mas Mordecai a lembrou de que fora escolhida para a vitória, garantida em Deus e não em seus méritos, e que sua vitória
deveria alcançar mais do que si mesma, mas todo o seu povo. O que acontece? Esther, ela caiu nas graças, né? Como a gente pode entender assim no ditado popular, do rei. E no momento certo, ela não pediu nada para ela. Ela era judia, mas ela pediu para o seu povo. Ela pediu para que o povo fosse libertado. E o rei aceitou. O rei concordou com o que ela falou. E Esther compreendeu o desafio e o aceitou. A vitória não era tão visível quanto antes, mas por total confiança em Deus, ela reconheceu que fosse qual fosse o resultado, seria sua vitória duradoura, permanente, e assim foi. Ela e todo o povo experimentaram a vitória em Deus. Conclusão disso tudo. Como Vasti e Esther, somos desafiadas a tomar posse da vitória todos os dias, em vários aspectos do contexto em que estamos inseridas. E todos os dias precisamos escolher entre buscar a vitória por nossos méritos, como Vasti, ou confiar em Deus, como Esther. Qual tem sido a sua escolha? É pela vitória temporária alcançada, pelo que pode realizar sozinha, ou por ser mais que vencedora e confiar totalmente em suas causas a Cristo? Amém? Então nós vemos aí grandemente, irmãs, qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido a minha posição? Qual tem sido a sua posição? Nós temos esperado em Deus ou nós temos feito como Vasti? É bem interessante, né, irmãs? Quando nós falamos em vitórias, né? Em sermos escolhidas para vencer. Como é difícil nós lutarmos contra tantas coisas que tem ao nosso derredor. Quantas lutas, né, nós temos que enfrentar. Quantos leões nós temos que matar, né? Para que nós possamos mostrar que nós somos suficientemente importantes, de que Deus está na nossa vida, de que nós não devemos fazer nada por nossa conta e ordem, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nada do que nós fazemos é para honra e mérito nosso. É sempre o Senhor quem vai à frente. É sempre o Senhor que nos dá a vitória. Então nós somos mais do que escolhidas. Nós somos escolhidas para vencer. Mas nós vamos vencer quando? Nós vamos vencer quando o nosso Senhor Jesus Cristo for o nosso controlador, quando Ele estiver à nossa frente, de todos os motivos, de todas as diferenças, de todas as dificuldades, Ele não nos desampara. Ele está o tempo todo ao nosso derredor, nos guardando, nos abençoando. Amém? Então, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e quero estar agradecendo a Deus por cada vida que ouviu, que entendeu, e eu também aprendi bastante com essa palavra. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade, para que eu possa ter mais oportunidades de poder falar da Tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigado porque até esse momento o Senhor tem nos sustentado.
Continue nos dando sabedoria, nos dando palavra, esteja guardando os nossos passos, os nossos caminhos, seja o nosso diretor, nosso direcionador de todas as nossas decisões. E se errarmos, que o Senhor possa estar na nossa frente para nos aconselharmos, para nos falar: não, você errou, não, volta. Amém? Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Amém? Deus abençoe.